Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Saiba como solicitar verba extra para combate à dengue. O Ministério da Saúde conta com uma área técnica especialmente dedicada a coordenar e agilizar o encaminhamento de solicitações de apoio técnico e financeiro para estados e municípios em situação de emergência, como surtos de dengue e outras arboviroses. A Coordenação Geral de Resposta às Emergências em Saúde Pública, a CGRESP, vinculada ao Departamento de Emergências em Saúde Pública, o DEMSP, integra as áreas de comando, planejamento e administração do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para dengue e outras arboviroses, o COI-Dengue. Dessa forma, atua diretamente no suporte estratégico às demandas locais, prestando assistência rápida e efetiva. Desde a criação do COI-Dengue, a CGRESP já recebeu pedidos de apoio de 7 municípios e um estado, reforçando seu papel central na resposta às emergências em saúde pública no Brasil. As solicitações de recursos estão divididas em 2 categorias. A primeira é preparação, que engloba recursos voltados para ações preventivas, como o fortalecimento das capacidades locais, e a preparação do sistema de saúde para potenciais epidemias, como a capacitação de profissionais de saúde para manejo clínico de pacientes com arboviroses. A outra categoria é resposta. São os recursos destinados a ações imediatas de vigilância e atenção em saúde durante uma emergência, com o objetivo de mitigar danos, controlar a situação e proteger a população afetada, como a contratação emergencial de profissionais de saúde para reforço nas unidades hospitalares. As ações também podem envolver a atenção primária, especializada ou vigilância em saúde. Veja os passos para a solicitação de recursos para a resposta. Primeiro, identifique a situação de emergência. É necessário verificar se o evento se enquadra como emergência em saúde pública, como aumento significativo de casos de dengue ou eventos acima da capacidade local de resposta. Segunda, faça a solicitação formal ao Ministério. A solicitação deve ser encaminhada ao Departamento de Emergência em Saúde Pública por meio de ofício e acompanhada de um decreto municipal ou estadual de declaração de emergência em saúde pública pelo e-mail diretoria.demsp@saude.gov.br. Terceiro, envie o plano de ação. Após o primeiro repasse, o gestor deve apresentar um plano de ação detalhado em até 30 dias. A não apresentação pode resultar na devolução do recurso recebido. Quarto, aguarde a análise e homologação. O pedido será analisado pelo DEMSP, podendo envolver outros setores do Ministério da Saúde. Após a aprovação, será publicada uma portaria de homologação. Quinto, receba o repasse e preste contas. Os recursos serão transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde para os fundos locais e a aplicação deverá ser detalhada no relatório anual de gestão. Os repasses serão realizados apenas durante a vigência do decreto. Sexto, solicite novos repasses. Em caso de necessidade de um novo repasse, deverá ser enviado um novo plano de ação de resposta para a emergência em saúde pública, contendo ações não finalizadas ou não contempladas anteriormente e que necessitam de novo incremento para execução. Diferente do processo de solicitação para resposta, os recursos de preparação só serão liberados após a apresentação e a aprovação prévia de um plano de ação de preparação para emergências em saúde pública relacionado às arboviroses. Confira o passo a passo para a solicitação de recursos para preparação. Primeiro, identifique a situação de emergência. Verifique se o evento se enquadra como emergência de saúde pública, como aumento expressivo de casos de dengue ou sobrecarga na rede local de atendimento. Segundo, faça a solicitação formal ao Ministério e envie o plano de ação. Encaminhe a solicitação ao DEMSP pelo e-mail diretoria.demsp@saude.gov.br, acompanhada do plano de ação de preparação. Terceiro, execute o plano de ação. O gestor deve informar o andamento da execução do plano em até 30 dias após o recebimento do repasse. Essa prestação de informações é condição para futuros repasses e evita a devolução dos recursos já recebidos.
Quarto, aguarde a análise e homologação. O DEMSP analisará o pedido, podendo envolver outros setores do Ministério da Saúde. Após a aprovação, será publicada uma portaria de homologação autorizando o repasse dos recursos. O coordenador-geral da CGR-ESP, Wesley Vitor, explica que a Coordenação Geral de Respostas a Emergências é responsável por receber as demandas de recursos emergenciais de estados e municípios e encaminhar, em até 24 horas, o processo para as demais áreas técnicas do Ministério da Saúde, garantindo o compromisso de uma resposta ágil no enfrentamento de emergências em saúde pública. As solicitações de recursos são regulamentadas pela Portaria GMMS número 6.495, de 31 de dezembro de 2024. A norma estabelece as regras para que gestores solicitem recursos financeiros destinados às situações de emergência ligadas a riscos de saúde pública no Sistema Único de Saúde, como surtos epidemiológicos, desastres ou crises, eventos climáticos extremos e desassistência à saúde pública. A situação epidemiológica da dengue em 2025, nas 6 primeiras semanas, apresenta números inferiores aos de 2024, conforme a última atualização do painel de monitoramento de arboviroses. Apesar da redução, o Ministério da Saúde mantém uma postura preventiva, orientando e apoiando estados e municípios no enfrentamento da doença. Para todos os casos em que o plano de ação envolver a participação de mais de um ente federativo, é obrigatório que haja previsão da divisão de responsabilidades e dos recursos a serem repassados a cada ente, além da respectiva aprovação pela Comissão Intergestores Bipartite, a CIB. Com a criação desse canal de solicitações, o Ministério da Saúde reforça o compromisso de preparar o SUS para emergências e assegurar que os estados e municípios tenham um apoio adequado para proteger a população em situações críticas. Gestores de saúde devem estar atentos às etapas do processo para garantir o acesso aos recursos e a efetividade das ações de combate às arboviroses. MIDR lança guia para parcerias público-privadas municipais. Uma oportunidade concreta de transformar a realidade dos municípios foi apresentada durante o encontro de novos prefeitos e prefeitas no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Trata-se do Atlas de Territórios Brasileiros para Parcerias Público-Privadas de Cidades Inteligentes. Elaborado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, em parceria com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades e outros ministérios. Destinado a servir como um guia para as administrações municipais em temas ligados à infraestrutura e inovação, o documento se vale de recursos de inteligência artificial para propor os melhores arranjos de cidades, de modo a baratear e viabilizar iniciativas de monitoramento digital, Wi-Fi público, praças digitais, iluminação pública, mobilidade, energias renováveis, entre outros projetos. Segundo o secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do MIDR, Eduardo Tavares, o objetivo do Atlas é oferecer uma ferramenta para organizar os municípios e assim modelar de forma mais eficiente as concessões e parcerias público-privadas. Cidade inteligente é aquela cidade que busca, por meio de soluções de tecnologia, integrar serviços, melhorar sistemas, enfim, melhorar integrações com vistas a atender melhor, a tornar a vida do cidadão, do munícipe melhor, né? E essas parcerias são feitas por meio de estruturação de concessões PPPs, né? A parceria público-privada no sentido amplo. A diretora de programa do MIDR, Daiane Daniele Santos Rocha, também destaca a importância do documento. O Atlas ele vai apoiar os municípios, né, os prefeitos, como um guia, um norte, para que eles consigam avaliar a título do que eles conseguem fazer em relação a parcerias. Então, o Atlas ele vai apoiar os municípios em relação à formação de consórcios, em relação aos melhores arranjos para fins de formação de parcerias para determinados setores, seja iluminação pública, resíduos sólidos ou saneamento, enfim, porque o Atlas ele foi construído, né, por meio de inteligência artificial para viabilizar que os prefeitos e os municípios, em si a equipe técnica dos prefeitos, possam avaliar qual é o melhor arranjo para que eles possam avançar nessa questão das parcerias público-privadas para desenvolvimento da infraestrutura em seus municípios. Uma cidade inteligente utiliza tecnologia e dados para otimizar serviços urbanos, melhorar a qualidade de vida e promover a sustentabilidade. Ela integra infraestrutura, governança e participação cidadã para resolver desafios urbanos de forma eficiente e inovadora.
Levar infraestrutura para os 5.570 municípios brasileiros por meio de parcerias público-privadas é o grande desafio do projeto, segundo Leonardo Santos, do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. De acordo com ele, o Atlas vai facilitar o acesso dos pequenos municípios aos projetos de infraestrutura. Isso porque fazer PPP em cidades grandes como São Paulo, Belo Horizonte e Recife é fácil, tem recurso, tem equipe qualificada. Mas o que se busca é fazer PPP no sertão, no interior do país, locais que têm dificuldade de atrair recurso e de fazer projetos estruturantes. E segundo ele, isso só é possível com a regionalização. O Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável, FDIRS, é um dos instrumentos, em conjunto com o FEPCAIX e o BNDES, que pode ser contratado por municípios, por consórcios e por estados. O fundo tem R$1 bilhão para investimentos em alternativas para viabilizar projetos de saneamento, resíduos sólidos, mobilidade urbana e cidades inteligentes, com segurança jurídica e apoio técnico. O município de Santana, no Amapá, será a primeira cidade da região norte do país a realizar uma parceria público-privada de cidade inteligente com apoio do MIDR. O projeto prevê concessões em iluminação pública LED, geração de energia fotovoltaica e telecomunicações. STF. Dino determina nova auditoria nas emendas PIX e dá prazo de 60 dias. Em mais um capítulo do embate em torno das transferências especiais chamadas de emendas PIX, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou na terça-feira, 18 de fevereiro, que a Controladoria Geral da União, a CGU, realize no prazo de 60 dias uma nova auditoria sobre 469,4 milhões de reais que foram destinados a estados e municípios em 2024. O STF entende que houve repasses sem a apresentação prévia de planos de trabalho, conforme determina a legislação. Além de analisar as transferências sem plano de trabalho, Dino ordenou que a CGU avalie outras 126 emendas especiais que já tiveram planos aprovados, tanto em 2024 quanto em anos anteriores, para checar se a execução ocorreu de forma adequada. O ministro salientou o risco de que os recursos possam ser bloqueados caso sejam encontradas irregularidades, reforçando que o Supremo já considera obrigatória a apresentação e aprovação prévias dos planos de trabalho. Um dos pontos destacados na decisão é a constatação do Tribunal de Contas da União de que apenas 19% das transferências executadas nos últimos 6 anos têm rastreabilidade completa até o beneficiário final. Para sanar essa deficiência, o TCU recomendou que CPF ou CNPJ de quem efetivamente recebe os valores passem a constar nos extratos bancários. Em resposta, Dino deu um prazo de 60 dias para que Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal adequem seus sistemas a esse requisito. As emendas PIX referem-se às emendas de transferência especial criadas para permitir que parlamentares destinem recursos diretamente a estados e municípios sem finalidade previamente determinada. Desde 2019, por força da lei, a execução dessas emendas é obrigatória pelo governo federal, o que ampliou exponencialmente o volume de verbas alocadas dessa forma em estados e municípios. Porém, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que todas essas transferências só podem ocorrer após a apresentação de um plano de trabalho detalhado, sob pena de violar princípios de transparência e rastreabilidade. Segundo o relatório do TCU, no ano passado foram identificados 644 repasses, somando 469,4 milhões de reais que não tinham nenhum plano de trabalho registrado na plataforma TransfereGov. Na visão de Flávio Dino, o controle sobre a destinação dessas verbas sempre foi fragilizado, em parte pela falta de categorias que diferenciavam as emendas com plano de trabalho daquelas sem qualquer detalhamento. Em janeiro deste ano, os Ministérios da Gestão e Inovação e da Fazenda editaram uma portaria conjunta que criou novas categorias para classificar as transferências especiais. A expectativa é de que, com essas classificações, seja possível um acompanhamento mais rigoroso e um rastreamento mais efetivo do uso dos recursos. A decisão de Dino ocorre em meio a um clima tenso entre o STF e o Congresso. Nas últimas legislaturas, o Parlamento vem fortalecendo seu poder sobre os rumos do orçamento, com o crescimento expressivo das emendas parlamentares. De 6,1 bilhões de reais em 2014, o valor global dessas emendas passou para mais de 49,2 bilhões de reais previstos na Lei Orçamentária Anual de 2024. Em diversas ocasiões, o Supremo já determinou bloqueios ou impôs condicionantes a recursos que não atendam aos requisitos constitucionais.
Dino tem repetidamente enfatizado que não serão liberados valores que não tenham identificação clara de quem são seus padrinhos políticos, seus destinatários finais e a forma como serão empregados. Com essa nova determinação, a CGU deverá concluir em 2 meses a revisão de todos os repasses considerados irregulares e também das emendas que tiveram planos de trabalho aprovados. Ao mesmo tempo, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal precisam adequar suas plataformas para garantir que CPF ou CNPJ do último beneficiário apareçam nos extratos. Analistas do mercado e especialistas em orçamento público esperam que a decisão de Dino aumente a responsabilização de gestores que recebem recursos públicos. O debate promete se estender no Congresso, que busca preservar seus instrumentos de influência no orçamento, mas deve encontrar no Supremo uma preocupação crescente com o controle dos gastos públicos. FPM cai 27% e 40 municípios estão bloqueados. Dados do Sistema Integrado de Administração Financeira, CIAF, revelam que até o último dia 17 de fevereiro, 40 municípios estavam bloqueados para recebimento de valores do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A maioria das cidades está localizada no estado do Rio Grande do Sul. Ao todo, a unidade da federação conta com 12 entes impedidos de receber esses recursos. Na sequência estão estados como Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, cada um com um total de 3 municípios bloqueados para transferências de recursos do FPM. Segundo o especialista em orçamento público César Lima, é importante que os gestores públicos mantenham sempre em dia suas obrigações para que não haja problemas que impeçam o recebimento dos valores. Segundo ele, os motivos mais comuns que levam a essa suspensão são dívidas ou falta de documentação. Esses municípios aí estão com pendências ou previdenciárias ou junto a haveres da União, pegaram empréstimos que são garantidos pela União e não honraram as parcelas desses empréstimos, então a União bloqueia para honrar, esses empréstimos que foram pegos por esses municípios. Entre os municípios bloqueados estão Casa Nova, na Bahia, Avelinópolis, em Goiás, Anapurus, no Maranhão, Bagé, no Rio Grande do Sul, Cabo Frio, no Rio de Janeiro e São Bento do Sul, em Santa Catarina. O município de Casa Nova, na Bahia, por exemplo, consta na lista dos entes bloqueados há pelo menos 4 decênios. Segundo o prefeito da cidade, Anísio Viana, que assumiu a gestão local pela primeira vez este ano, a prefeitura acumula dívidas que impedem o recebimento dos recursos do FPM. A gente pega um município realmente sucateado e eu peguei realmente o município na parte estrutural e na parte financeira também, com muitos problemas. Pra você ter ideia, eu estou hoje ainda com 10 milhões bloqueado do FPM meu, porque o ex-gestor deixou lá dívidas enormes de INSS, prejudicando toda a minha gestão. Na quinta-feira, 20 de fevereiro, as prefeituras brasileiras partilharam mais de 1,3 bilhões de reais. O valor é referente ao segundo decêndio de fevereiro do Fundo de Participação dos Municípios. Dessa vez, o montante é 27% menor do que o repassado no mesmo período do ano passado, quando o valor foi superior a 1,7 bilhões. Confira a lista completa dos municípios bloqueados do FPM em portalconvênios.com. Envio da Declaração de Informações Econômicas Fiscais da CEFEM será prorrogado. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, anunciou que o prazo de entrega da Declaração de Informações Econômicas Fiscais da Compensação Financeira pela Exploração Mineral, a CEFEM, previsto pela Resolução ANM número 156 de 2024, será prorrogado. A decisão foi tomada em função de atrasos no desenvolvimento do sistema eletrônico que receberá as declarações e na conclusão do Manual de Orientações, de acordo com nota divulgada pela própria agência. A obrigatoriedade de entrega da Declaração de Informações Econômicas Fiscais da CEFEM, estabelecida em 8 de abril de 2024 pela Resolução número 156, aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro deste ano. Entretanto, em razão dos ajustes necessários, a ANM informou que publicará uma nova resolução com orientações específicas, além de um cronograma atualizado para o cumprimento da obrigação. Segundo o comunicado da agência, o objetivo é garantir que os contribuintes tenham tempo suficiente para se adaptarem às novas exigências. A declaração é considerada um instrumento fundamental para aperfeiçoar a fiscalização e a arrecadação da CEFEM, trazendo mais transparência e eficiência ao monitoramento das atividades dos contribuintes. Por isso, a ANM recomenda que os interessados acompanhem as publicações nos canais oficiais da agência para se manterem atualizados sobre as próximas etapas e prazos.
A Agência Nacional de Mineração também distribuiu agora em fevereiro mais de 88 milhões de reais aos municípios não produtores de minérios, mas que são afetados pela atividade minerária. O valor é referente a recolhimento da compensação financeira pela exploração mineral feitos em janeiro de 2025. O montante é partilhado entre 1.358 entes que contam com ferrovias, estruturas ou minerodutos, por exemplo. O município de Açailândia, no Maranhão, recebe a maior parcela, com um total de 3,7 milhões de reais. Na sequência, aparece São Luís, no Maranhão, que conta com 2,9 milhões, e Marabá, no Pará, que recebe cerca de 2,7 milhões de reais. Vale lembrar que o valor partilhado entre esse grupo de cidades poderá ser complementado após a ANM simular o cálculo das parcelas devidas aos municípios produtores que podem receber como afetados, além do recálculo dos índices de distribuição, conforme previsto no anexo 1 da Resolução ANM número 143 de 2023. A agência também deve calcular os valores remanescentes que serão destinados aos municípios que fazem divisa com os produtores de minérios. O doutor em Geotécnica Rideci Farias explica como funciona o calendário de pagamentos da compensação. O pagamento é incidente num determinado ciclo anual de distribuição da CIFEM aos municípios afetados, em que se refere ao período de 12 meses que compreende a arrecadação recolhida entre 1º de maio de um ano e 30 de abril do ano seguinte. E por parte das empresas, o pagamento da compensação financeira é efetuado mensalmente até o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador, devidamente corrigido. Pelos termos da Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017, a distribuição da CEFEM é feita de acordo com os seguintes percentuais e critérios: 7% para a entidade reguladora do setor de mineração, 1% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 1,8% para o Centro de Tecnologia Mineral, 0,2% para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, 15% para o Distrito Federal e os estados onde ocorrer a produção, 60% para o Distrito Federal e os municípios onde ocorrer a produção e 15% para os municípios não produtores de minérios, mas que são cortados pelas infraestruturas utilizadas para o transporte ferroviário ou dutoviário de substâncias minerais ou são afetados pelas operações portuárias e de embarque e desembarque de substâncias minerais, ou ainda são onde estão localizadas pilhas de estéreo, barragens de rejeitos e instalações de beneficiamento de substâncias minerais, bem como as demais instalações previstas no Plano de Aproveitamento Econômico. A ANM também distribuiu neste mês mais de 531 milhões de reais aos estados, Distrito Federal e municípios produtores minerais. Esse montante corresponde à quota-parte da CEFEM arrecadada durante o mês de janeiro. Do valor total, cerca de 425 milhões de reais são destinados a 2.120 municípios. Já os estados e o Distrito Federal ficam com mais de 106 milhões de reais. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!